Existem espadas que são muito piores do que a espada física, do que a materialidade da arma, da espada, que são as espadas que nós trazemos em nosso interior. Uma das piores é o orgulho, é a vaidade que cerca o egocentrismo em nós, que faz com que a gente seja extremamente egoísta, ao ponto de não olhar para a comunidade que nos cerca. E aí Emmanuel faz um comentário que este vem diretamente para todos nós, que a pior de todas as espadas ainda é aquela que está entre os dentes, é a espada da maledicência, a nossa língua, que esta espada não tem controle. Esta espada ela não está sendo vista pela bainha, não está no coldre, ela não está na mão de um soldado ou de um bandido, ela está em todos nós, desde os representantes religiosos até os representantes da justiça e ao povo em geral. A maledicência é uma das espadas que traz os piores males para a humanidade, e que nós ainda continuamos usando francamente, como até supostamente se estivéssemos fazendo um bem para alguém. E que, entretanto, eu me lembro de que existem algumas espadas que já são controladas por nós. Nós podemos ter essas espadas na mão, que sabemos fazer uso delas. Mas há outras espadas que, se vierem em nossa mão, nós ainda não sabemos fazer uso delas, porque não temos maturidade espiritual para controlar os nossos interesses. Então, quando se trata de um interesse próprio, nós esquecemos o uso desta espada e prejudicamos as outras pessoas. E aí me lembrei de algumas coisas que ocorrem no trânsito, por exemplo. Por que é que existem as lombadas nas ruas e nas estradas? A lombada é uma espada da qual nós não sabemos fazer uso, porque se fôssemos respeitadores das leis de trânsito, esta espada chamada lombada não precisaria existir. O bafômetro, por que essa espada existe? Porque nós ainda não respeitamos as leis, então elas precisam existir. As multas de trânsito, porque não sabemos ainda utilizar as regras, as leis, e daí a necessidade, porque estas espadas ainda não fazem parte do nosso convívio. E assim, se nós formos analisar, como a maledicência e outras, são espadas que ainda fogem de nosso controle, mas nós reencarnamos para aprender a ter controle sobre elas. O dia que nós soubermos controlar, todas as espadas poderão estar em nossas mãos. Vocês querem ver uma espada que eu acredito que todos nós saibamos controlar hoje? A espada da pessoa que sabe respeitar a propriedade alheia. Eu tenho certeza que, se fosse por nós, não precisaria ter câmeras nos vigiando nos supermercados, não precisaria ter cerca elétrica, nem portões protegidos, os bancos não precisariam ter câmeras, nem seguranças nas portas. Nós não precisaríamos de caixas nos supermercados, porque nós faríamos o troco e pagaríamos corretamente. Tenho certeza que é o mínimo que podemos exigir de nós, depois de 2000 anos de cristianismo, depois de tantos anos aprendendo com Jesus na doutrina espírita. Aliás, Emmanuel diz, não fique pedindo favores para os espíritos, se você possui 10 minutos de conhecimento da doutrina espírita. Nós possuímos anos e anos conhecendo a doutrina, estudando o Evangelho. Então, algumas espadas nós já dominamos. E eu tenho certeza que essa espada da honestidade já faz parte do nosso cotidiano.
Outra espada que eu acredito que esteja muito no nosso controle, não absoluto, mas muito, é o da violência. Nós hoje não temos mais prazer em ver a violência, em praticar a violência, em agredir as outras pessoas. É mais difícil, nós já temos um controle, porque parece que isto ficou no passado. Então, algumas espadas já estão sob controle em nossas mãos. Mas cada um sabe os limites de tolerância que a sua paciência, que o seu bom senso sabe conviver. Cada um tem o seu parâmetro e sabe até que ponto a espada pode ou não ser utilizada por ele. O importante é que nós tenhamos a consciência de nossas limitações e não ultrapassemos aquele limite para não provocarmos um mal maior. E vamos avançando neste limite, até que um dia, ao desencarnarmos, o nosso limite esteja bem para frente e nós possamos ter uma espada absoluta em nossa mão, que jamais nós sacaríamos desta espada. Porque a todo instante, quando nós iniciamos uma atitude que contraria os princípios do Evangelho, nós lembramos que Jesus diz: Pedro, embainha tua espada. E no Evangelho está: Pedro, mete tua espada na bainha. E outros evangelistas: embainha tua espada. Sempre que nós formos avançar o sinal, junto com um familiar, junto com um estranho, com um colega de trabalho, lembra da frase de Jesus: Pedro, embainha tua espada. Tem alguém aqui chamado Pedro? Pedro, eu outro dia ia fazer não sei o que e ouvi: Avildo, embainha tua espada. Então cada um tem o seu nome perante Jesus: embainha tua espada. Algum tempo atrás, eu recebi um vídeo que hoje a modernidade nos faz ficar a par de tudo, né? Eu posso não saber enviar muita coisa, mas eu recebo e leio. E recebi uma fábula que eu acho que muitos de vocês receberam, mas me permitam repetir caso tenham lido. É do burro e do diabo. Alguém aqui recebeu? Nem do burro e nem do diabo? A senhora recebeu. Do burro ou do diabo? É uma só. Do burrinho. Mas conta essa fábula que havia numa região 2 sítios vizinhos, cujas famílias viviam com a espada em mão, não se davam muito bem, eram muito agressivas um com o outro. E uma delas tinha um burro, não era o marido, era um burro de verdade. Este burro costumava sair de sua propriedade e ir se alimentar da horta do outro sítio, e às vezes quebrava a cerca. E o vizinho avisou: a próxima vez que o seu burro vier para a minha propriedade, eu vou matá-lo. Então o que fez o proprietário do burro? Amarrou o burro para que ele não fosse para lá. Afinal, ele prezava o burro, ele precisava dele. E ele ficou ali amarrado. Mas aí chegou o diabo. O diabo olhou para um lado, olhou para o outro, viu o pessoal dormindo, foi lá e desamarrou o burro. O que é que o burro fez? Exatamente por ser burro, foi para a propriedade do vizinho. E eles estavam, já era pela manhã, o dono do sítio já tinha saído para trabalhar, e a dona de casa, que tinha um olho no peixe, outro no gato, que adorava saber alguma coisa para poder usar a espada da maledicência, ouviu um barulho diferente na sua horta. Quando olhou, sabem quem era? O burro. Ela não teve dúvida, sacou de sua espingarda e matou o burro. À noite, quando o dono do burro chegou e encontrou o burro morto na estrada, ficou irado. Fez o enterro do burro, mas foi lá e matou a mulher. O marido dela foi e matou ele. Os filhos se reuniram e entraram em guerra e destruíram. Um pôs fogo no sítio do outro e acabou com tudo, morreram todos. E depois que tudo estava dizimado, esta é a fábula, alguém chegou para o diabo
e disse: você está vendo o que você fez? Ele disse: eu? Não, eu só desamarrei o burro, o resto foram eles que fizeram. E esta é a verdade de nossa vida, gente. Nós às vezes somos o burro, e outras tantas somos o diabo. Muitas vezes nós sabemos o risco que corremos como o burro e vamos lá arriscar a nossa segurança pelo prazer que temos de desfrutar de um momento único. Ou, no intuito de prejudicar alguém, nós usamos da força que temos como burro que atravessou a cerca e pomos em risco a nossa própria vida. Mas tantas outras nós usamos das artimanhas do diabo e desamarramos uma intriga para que ela produza a desgraça de uma família ou de uma sociedade. E eu fiquei pensando que eu ora sou burro, ora eu sou o diabo. E percebi que sou muito mais diabo do que burro. E eu gostaria que quem se acha aqui mais burro do que diabo, ou mais diabo do que burro, tivesse a consciência do que nós fazemos diariamente. Quantas vezes nós provocamos, desamarrando um problema dentro da família para que o problema surgisse, não é? Ainda esta semana, eu faço parte de um grupo de esportistas da terceira idade, eu já contei para vocês, e eu jogo vôlei pela terceira idade. É um vôlei adaptado, que você não pode pular porque machuca o joelho, não pode correr que dói a perna, mas a gente vai jogar. E viemos aqui em Campinas jogar esta semana. E na viagem de ônibus, aquele ônibus ultramoderno de escolar, que é duro, banco estreito, pula, estávamos lá todos, tudo jovem, né? Tudo meio quebrado. E há um tempo atrás houve uma discussão entre dois amigos, por causa de um foi vender colchão para o outro, e aí saiu uma discussão. E um deles chegou para aquele que foi provocado e disse: oh, já pensou se aqui tivesse um colchão daqueles, você estaria mais bem. Foi desamarrar o burro. Gente, naquele instante ele provocou a lembrança e voltou uma discussão que não precisava. Aí eu lembrei, tá aí, desamarrou o burro, esse é o diabo. Quantas vezes nós fazemos isso na tentativa suposta de ajudar alguém, mas cujo objetivo é trazer a discórdia, a intolerância, a discussão, e depois ficamos na retaguarda. Sabe quem atira a pedra e esconde a mão? Ficamos desta maneira. Então nós somos, às vezes, o diabo, às vezes o burro. É importante que a gente saiba quais os nossos limites, as nossas tolerâncias, para termos o autocontrole, para que a gente não venha a usar mal a espada da qual nós somos portadores ou somos proprietários. Nós temos o livre-arbítrio de usar esta espada como nós queremos, porém, nós temos a liberdade de usar, mas não temos a liberdade de receber de volta o que queremos. A colheita é obrigatória. Você usa livremente a espada, mas terá de volta as consequências da sua atitude. De uma certa forma, nós costumamos frequentar as casas religiosas. A maioria do povo brasileiro é muito cristão. Então, aos domingos de manhã, lotamos as casas espíritas, as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, como de outras religiões, outras denominações, estão repletas de pessoas que estão ali ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo a palavra do Evangelho, ouvindo recomendações interessantes. Entretanto, ao sairmos daquela casa, nós voltamos a desembainhar a nossa espada e saímos pelas ruas, voltamos para casa, esquecemos de que o trato com os idosos é uma forma de saber usar a tua espada. O trato com a tua esposa, com o teu marido, de que maneira vocês se relacionam em casa. Será que a todo instante há um cuidado, um zelo, de que a espada não fira um ao outro,
e que essa espada não é mais física, porque foge da minha cabeça a possibilidade de que alguém agrida o outro fisicamente. Mas espiritualmente, emocionalmente, nós estamos nos agredindo a todo instante. E não cabe mais, 2000 anos depois, que Jesus veio, através exatamente das palestras, onde Jesus prega a mansuetude e a benevolência, aonde Jesus prega o amai-vos uns aos outros, aonde Jesus prega a tolerância, a solidariedade, e nós continuarmos, ao sair de uma casa aonde se prega estes valores espirituais, nós voltarmos a agir como verdadeiros agressores, agredindo verbalmente, emocionalmente, humilhando filhos, humilhando pais, pais desrespeitando filhos, cônjuges não se respeitando, os pais mais idosos sendo sacrificados, no esquecimento absoluto de um anticristianismo, de quanto eles fizeram pelos seus filhos. Mesmo pais que supostamente não mereçam o carinho dos filhos, pela conduta que tiveram, ainda assim os filhos, por serem cristãos, têm o compromisso espiritual de perdoar os males que receberam e agir com amor, com gratidão, para ajudar aquele espírito a se recuperar dos erros que cometeu durante a sua vida. Esta é a função que nos cabe. Nós não estamos aqui passeando, gente. Vocês não estão aqui para descansar, esperar o filho sair da aula, ou ir para casa comer uma macarronada. Nós estamos aqui para mudar hábitos e atitudes. Se nós não fizermos isto, nós incorreremos no gravíssimo erro de desencarnar do jeito que nascemos, sem ter evoluído nada, ou muito pouco. São 70, 80, 90, 100 anos de crédito que Deus nos dá, não para que a gente adquira valores e bens materiais, mas valores e bens espirituais, para que a gente cresça no sentido interior, para sermos melhores espíritos ao sairmos do que quando chegamos. E isso exige um esforço, um sacrifício de cada um, mas um sacrifício bom, agradável. É difícil nós colocarmos em prática? Dificílimo. A espada está todo instante em riste, pronto para agredirmos. Mas hoje nós temos a consciência para que serve a espada. E esta consciência é que fará com que nós mudemos de comportamento. Se não tivermos a consciência, não mudaremos de comportamento. Veja que coisa interessante. As religiões pregam o bem, pregam a paz, pregam a equidade, mas entre os frequentadores e entre os dirigentes, há uma dificuldade, porque nós somos deficientes. E eu vou trazer uma frase aqui para vocês, e depois nós falaremos sobre ela. Se eu dissesse para vocês que o amor entre vós não seja fingido, vocês acham que esta é uma frase atual ou uma frase ultrapassada? É uma frase atual? Que o amor entre nós não seja fingido? Ou o amor não é mais fingido? É uma frase atualíssima, porque nós usamos a figura do amor para atrair os nossos interesses. Nós não usamos o amor pelo amor. Nós usamos o amor geralmente para a conquista dos nossos interesses. Eu sempre lembro uma frase de Emmanuel que diz que o amor por si só se basta. Aquele que ama não precisa ser amado para ser feliz. Ele é feliz porque ama. Portanto, todas as vezes que nós amamos alguém ou alguma coisa, porque nós amamos objetos, amamos conquistas, amamos um diploma, amamos uma promoção, todas as vezes que nós amamos alguma coisa,
nós o fazemos com sinceridade, porém, há sempre um interesse por trás, no objetivo de nos trazer como devolução a felicidade que nós almejamos. Eu gostaria de lembrar com vocês, segundo uma palestra recente que eu ouvi de um psiquiatra, que todas as vezes, e a partir disso que eu ouvi, eu comecei a me perceber. Eu busco a felicidade. Quem não busca? Quem não quer ser feliz? Mas todas as vezes que eu buscar alguma coisa para me trazer felicidade, eu não estou conseguindo a felicidade. Porque a única coisa que é capaz de me trazer felicidade é o nada. Eu falei, ué, mas por que o nada? Porque qualquer coisa que você usar como objeto para a conquista de uma felicidade, esta felicidade será passageira, porque no momento que você perder o objeto, você perde a felicidade. Ah, se eu conquistar aquela mulher, eu serei feliz. Se eu conquistar aquele emprego, se eu conquistar aquele diploma, se eu tiver um filho, se meu filho se formar, são sempre objetos, pessoas, coisas que nós colocamos para conseguir uma felicidade. E quando este bem, esta pessoa, desaparece ou deixa de ter a importância que tinha, a felicidade recrudesce, desaparece. Bem, mas então, como é que nós vamos conseguir esta felicidade? E aí vem algo que nós sempre pregamos, mas nunca com esta propriedade. E ele disse o seguinte, que a única coisa que pode nos fazer feliz é o bem, absolutamente desinteressado. Que aquele que fizer o bem pelo bem, que fizer a prática de alguma coisa pela compaixão, não pela dó, pela compaixão, e que fizer o bem porque é bom ser bom, este está granjeando a felicidade. E lembrou a figura de Jesus, que foi absolutamente desinteressado em todas as suas atitudes. Tudo que ele fez é porque era espontâneo e interior a ele. E lembrei do Chico, lembrei de Madre Teresa, lembrei de São Francisco de Assis, de um Gandhi e de outros, que aparentemente sacrificados, interiormente eram profundamente felizes, porque eles amavam sem a pretensão de receberem de volta, com gratidão ou com favor, aquilo que eles praticavam. Então é um estágio de evolução dificílimo, mas é para onde nós realmente esperamos chegar. E o amor fingido é algo que nós ainda praticamos comumente na sociedade, sempre buscando um interesse. E agora é que eu então revelo para vocês. Quando Paulo de Tarso viajava na divulgação do cristianismo, ele fundou várias igrejas. E quando esteve em Roma, que fundou a igreja, ele escrevia para os romanos. E ao passar por lá, ele percebeu que havia muita dissensão entre os líderes cristãos da igreja de Roma. A igreja de Roma que eu digo não é a igreja católica, era a igreja do princípio do desenvolvimento do cristianismo. E ele então escreveu suas epístolas, e numa delas ele escreve aos romanos. E eu trouxe apenas 5 versículos que Paulo escreveu aos romanos, para a gente perceber que 2000 anos passaram e nada mudou em nossa vida. Nós continuamos exatamente como naquela época. E ele começa os seus versículos dizendo que o amor entre vós não seja fingido. E ele diz que o amor entre vós, amai-vos com amor fraternal. O amor fraternal é aquele que não exige o retorno daquilo que você está fazendo. Você não faz algo esperando a gratidão de quem está recebendo. É comum nós dizermos, meu filho foi ingrato,
meu amigo foi ingrato. E Kardec tem um capítulo sobre a gratidão no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente aprenda a ser grato. Porém, a gratidão tem que ser espontânea e não obrigatória. E vem aqui um passo além. Grato tem que ser quem recebe o favor, mas quem faz o favor não deve esperar gratidão. Deve fazer por fazer, porque é bom ser bom, porque faz para ajudar. Se o outro reconhece, se o outro sabe dos valores que está recebendo, é um problema do outro. O nosso está em fazer o bem, sem olhar a quem ou como fazer. E Paulo escreve para eles ainda: não sejais vagarosos no cuidado. Olha que interessante, não sejais vagarosos no cuidado. Que todas as vezes que a gente vai fazer um bem para alguém, a gente faz devagar, retarda, dá desculpa, amanhã eu vou, depois eu faço. Porque fazer o bem, sem que tenhamos uma recompensa financeira ou imediata, é um espírito de altruísmo e de bondade, e é mais difícil para nós. E naquela época, Paulo percebeu que entre a comunidade cristã, quando um precisava do outro, havia uma demora nesse atendimento. E eu vejo que isto continua existindo entre nós. Exatamente, se um parente pede um favor, a gente desliga o telefone e fala: nossa, lá vem ele de novo, me pedir emprestado, pedir que eu leve daqui para lá, diga que eu vou depois. Então, estas atitudes corriqueiras, quase coloquiais, que existem entre nós, são exatamente o barômetro, o termômetro, para identificar até que ponto nós já evoluímos. Como nós ainda estamos primitivos em nosso comportamento. Como a atenção da reciprocidade ainda é medíocre entre nós. E este é o grande exercício que temos que fazer até o final de nossa vida. Nós temos todo o direito do enriquecimento material, mas não vamos esquecer do enriquecimento espiritual, aquele que se desenvolve com os valores morais, com as atitudes que nós exercemos. E ele diz mais: sejais pacientes na tribulação. Na tribulação não há quem tenha paciência. Quando as coisas começam a caminhar mal em nossa vida, nós nos descontrolamos, nós perdemos até a fé em Deus. É engraçado que nos momentos de dificuldade, a gente procura Deus, porque não tem fé nele. Porque se tivesse fé, nós viveríamos em constante colóquio espiritual com o plano maior. Mas nós só o procuramos quando estamos em desespero. E é uma forma de nos atrairmos para Deus, para o bem. Entretanto, ele pede para os cristãos de 2000 anos atrás. É como se eu hoje estivesse dizendo para nós: sede pacientes na tribulação. Quem de nós não tem problemas em família, não tem um filho que nos traz dificuldades, não tem um marido, uma esposa com problemas, não tem um desemprego, uma dificuldade financeira, uma doença, um falecimento em família. Nestes momentos, nós temos que exercer a paciência e vemos que, do jeito que os cristãos eram, nós continuamos sendo, ou seja, nós evoluímos muito pouco. E ele ainda diz: não amaldiçoeis, olha que interessantes, não amaldiçoeis os que vos perseguem, mas abençoai-os. Mas quem que vai abençoar quem te persegue? A gente quer ver esse indivíduo longe, e de preferência que ele vá à falência, que se perca, que sofra um acidente, que bata o carro. Esses são nossos pensamentos contra aqueles que nos perseguem. Mas ele está me perseguindo, ainda o que você quer? Que eu volte à outra face? O voltar à outra face que Jesus se refere é apenas uma forma de identificar o nosso comportamento. Se alguém está te perseguindo, você não use das mesmas moedas com ele em persegui-lo. Você não o maltrate, você
não use da maledicência contra ele. Deixa que ele leve a vida dele. Não prejudique a vida dele. Este é o nosso comportamento. Difícil de ser feito, tudo bem. Mas esta é a recomendação de quem? De Jesus. É o que Kardec vem trazer ao trazer de volta pelo Espiritismo a revivência do cristianismo na sua forma mais pura, mais essencial, mais primitiva. Mas nós continuamos dentro destes comportamentos. Eu acho interessante quando a gente pega, principalmente no Novo Testamento, passagens que são tão semelhantes, idênticas a nós hoje, e nós vemos que de Jesus para cá pouca coisa mudou na parte moral, não na parte tecnológica. E Paulo ainda diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isto também é uma lembrança altamente necessária, que a gente participe dos momentos de alegria de nossos amigos, de nossas famílias, mas ofereçamos o nosso ombro para os momentos de dor e de sofrimento daqueles que passam por dificuldades. É muito comum, quando nós vemos alguém precisando de ajuda, nós dizemos: eu vou vibrar por você. E nós achamos que estamos cumprindo o nosso papel. E vamos para casa e às vezes nem lembramos mais daquela pessoa. Depois ela diz: você orou por mim, orei por você. Ainda mentimos. Não oramos coisa nenhuma. Nós até esquecemos dele. O chorar com aqueles que choram é ombrear entre eles. Jesus disse que o verdadeiro amigo é aquele que dá sua vida pelo amigo. É aquele pastor que dá sua vida para salvar a ovelha. O dar sua vida não é morrer pelo amigo, não há necessidade disto, mas é ombrear com ele, estar com o coração aberto para recebê-lo, gastar suas horas, perder alguns minutos ouvindo as suas necessidades. E estas são as recomendações nesta passagem. Pedro, desembainha a tua espada, porque eu espero que daqui para frente, todas as vezes que nós tivermos uma atitude cristamente negativa, a gente se lembre de Jesus. Pedro, embainha a tua espada. E ao chegar em casa, quando nós tivermos um problema com a esposa, porque nunca ninguém tem problema com a esposa, tem? Alguém aqui tem alguma discussãozinha com a esposa? E a esposa tem com o marido? É raro, não é? E todas as vezes que formos ter, lembra, tem o direito de discutir, mas embainha a tua espada. Aliás, outro dia estava ouvindo um vídeo de um pastor engraçado, que ele tem umas manifestações espetaculares, né? Ele disse que o Adão estava tão feliz no paraíso, tinha de tudo que ele queria, ele era inteligente, deu nome para todos os animais, e deu o nome certo. Ele disse, imagina, chamou a vaca de vaca. Já pensou se chamasse a vaca de macaco? Não ia dar certo. Então ele era um homem inteligente, vivia feliz. Aí Deus falou, Adão, você está muito bem, aí eu vou te mandar uma companhia. E mandou a Eva para ele, e acabou a alegria dele até hoje, né? Então, é apenas um símbolo, Adão e Eva, não é? Mas que vem identificar a necessidade que nós temos da convivência a dois. E não adianta a gente achar que é machismo brincar com essas piadinhas, porque nós homens ou já fomos mulheres em outras encarnações, ou seremos na próxima. Não há, segundo Kardec, nenhum espírito que possa evoluir sem passar pelas duas experiências, porque elas são indispensáveis ao progresso de um espírito. E duas experiências que só as mulheres têm são importantes: a gravidez e a amamentação. Dois momentos em que você abraça no seu seio, acrisola no seu ventre, possivelmente um espírito que você não sabe a origem
das inimizades que vocês podem ter, e você consegue amá-lo com toda a ternura que uma mãe ama. Só a maternidade faz com que um espírito consiga desenvolver habilidades que ele não tinha. Portanto, nós todos, se não fomos, seremos, ou fomos e voltaremos a ser ainda. Ainda uma ocasião, Chico fez um comentário que geralmente um espírito que deveria vir como missionário para desenvolver suas habilidades, geralmente ele numa encarnação antes reencarna como mãe, para que isso aflore nele e ele possa, como missionário, abraçar e acolher todos os que precisam dele. Então, as mães são bem-aventuradas e nós, homens, as respeitamos com toda a profundidade de nosso coração. E ele termina dizendo: não ambicioneis coisas altas. Está certo, nós temos falado, a doutrina fala, as coisas altas e as conquistas ficam aqui no mundo. E ao lado das grandes conquistas materiais, que nos enchem de orgulho, de satisfação, quem não quer ter um cargo de diretor, quem não quer ser rico, quem não quer estar na vitrine, nos holofotes, mas ao lado deste realce de sua vida, o que não é fácil, alimente a humildade junto com ela e desenvolva os seus valores espirituais também. E não nos esqueçamos que a principal habilidade que temos que desenvolver com o uso da nossa espada está no convívio familiar. Existem pedras, é até às 11 horas, né? Temos mais 10 minutos, é isso? 15. Dentre as experiências que nós passamos na vida, existem as chamadas pedras do caminho. As pedras representam espadas em nossa vida, porque nós tropeçamos nelas. E eu nunca vi ninguém falando bem das pedras do seu caminho. Nunca vi ninguém agradecendo a pedra que te fez tropeçar, e daquele tropeço você se levanta e dá a volta por cima. As pedras sempre são amaldiçoadas, sempre são mal vistas e afastadas de nosso caminho. Mas recentemente li um artigo que dizia o seguinte: não se esqueça que foi através de uma tábua, de uma pedra, que Moisés escreveu os 10 mandamentos. Que foi através de uma pedra que Davi conseguiu se livrar do gigante Golias. Que foi através de uma pedra que Gideão reconstruiu o altar que estava destruído. Então as pedras têm a sua utilidade na vida, basta que nós saibamos utilizá-la. E dizia também, não se esqueça de que a mulher adúltera reergueu-se em ânimo quando viu as pedras caídas no chão, sem serem atiradas nelas. E que Jesus falou em construir a casa sobre a rocha, para que ela seja firme e forte. Então as pedras têm o seu grande objetivo em nossa vida, é que muitos de nós usamos a pedra no nosso caminho como muleta, e dizemos que não saímos da onde estamos e nada fazemos, e permanecemos na ociosidade sem mudar de atitudes, porque as pedras são muito grandes em seu caminho. Não se esqueça que as pedras grandes podem ser vistas e desviadas, mas as pequenas pedras, aquelas que entram no seu sapato, na sua meia, e vão te machucando e fazendo a calosidade, estas são difíceis de serem tiradas. Mas não se esqueçam também que é exatamente através de uma calosidade, de ficar empedrado, que se forma a pérola, que é nada mais do que uma calosidade que se forma. Portanto, as pedras têm o seu grande objetivo em nossa vida. E nós podemos, ao final da vida, olharmos as pedras que ficaram ao caminho, por onde nós passamos, nos levantamos, demos a volta por cima e prosseguimos. Portanto, não vamos falar mal das pedras que estão, vamos usá-las para nosso reerguimento, porque as pedras nos ajudam a construir.
E este artigo dizia: não se esqueçam de que Jesus tirou uma pedra do túmulo de Lázaro para que ele ressurgisse. E foi exatamente com a retirada da pedra do túmulo de Jesus que ele voltou em espírito. Portanto, todas as pedras que existem em nosso caminho, se lapidadas, poderão ter um tesouro por trás. Basta que a gente saiba analisar e viver com essas pedras, tirá-las de nosso caminho sem adquirirmos o hábito da raiva, da vingança, que isto é que acaba fazendo muito mal para nós. E nesses 5 minutos que nos faltam, eu lembro que uma das formas de que nós tenhamos habilidade em qualquer atividade, seja profissional, seja esportiva, nós precisamos praticar aquilo que queremos desenvolver. Então vemos os jogadores de futebol praticando futebol o dia inteiro. Nós vemos os lutadores, vemos todas as modalidades esportivas, natação, vôlei, um empenho extremo praticando aquele esporte, porque através da prática se adquire o hábito, e quem pratica consegue passar aquilo para os seus hábitos, e aquilo se torna uma rotina, e a pessoa que pratica se torna bom nisso. Ele só é bom porque praticou. E assim como para ser bom na bondade, eu tenho que praticar a bondade. E se eu praticar a bondade todos os dias, eu vou ficar bom nisso. Se eu praticar a paz na minha vida, a todo instante estiver me exercitando nela, gente, eu vou ficar bom nisso. Se eu praticar a felicidade desinteressada, sem buscar objetos para montá-la, eu vou ficar bom nisso e vou ser feliz. Mas, gente, se eu praticar a maledicência de manhã à noite, eu vou ficar bom nisso. Se eu praticar o mal, a raiva, a vingança, ninguém vai tirar de mim, eu vou ser campeão, porque eu vou ser bom nisso mesmo. E, por falar em praticar a raiva, né? Hoje me aconteceu um fato que eu não posso deixar de comentar. Engraçado que todas as vezes que eu venho para cá, eu vou para São Paulo de ônibus, alguma coisa na rodoviária me acontece. Eu já contei vários casos aqui, mas hoje eu falei, hoje eu não vou ter o que contar para eles. Sentei em Águas da Prata às 5h30 da manhã. Pus a malinha do lado, sozinho, e fiquei ali tranquilo. Quando foi em Mogi Guaçu, subiu um rapaz, sentou do meu lado. Falei, bom, já me tirou um pouco a tranquilidade. Já estou usando minha espada. Mas me acomodei e fiquei. O rapaz tinha um corpo igual ao meu, tudo bem. Não me falou bom dia, mas eu também não falei para ele, então, porque ele tirou minha mala do lugar. Olha só as espadas da gente. Aí Mogi Mirim, que é 10 minutos, ele levantou. Falei, graças a Deus. Me acomodei, pus a malinha do lado e dormi um pouquinho. Dali um pouco percebi que estavam mexendo na minha mala. Olhei, e com todo respeito aos obesos, porque eu tenho um cunhado que é muito gordo, mas é um piadista. Lembro-me do Jô Soares, um autêntico comediante gordo, mas aquele que estava ali do meu lado era muito gordo, gente. E como eu estava sozinho, eu esqueci de abaixar o braço da cadeira, eu deixei levantado. Então, quando ele sentou, eu pela primeira vez na vida soube o que é uma sardinha enlatada. Pela primeira vez eu falei, agora eu sei o que é sardinha enlatada. Porque ele me espremeu de tal forma, e eu fiquei meio torto, aí eu vi que meu paletó estava embaixo dele, e eu puxava e não conseguia tirar. Então eu viajei de Mogi Mirim até Campinas, meio torto assim. Minha mão já estava formigando. E aí eu pensei, meu Deus, na hora de descer, acho que eu vou ter que pular pelo banco da frente, porque esse homem não vai sair daqui. E conforme o ônibus se movimentava, eu ficava mais espremido, né? Eu queria dar uma lida no meu trabalho, mas não conseguia virar as páginas.
E eu percebi, aí de repente eu lembrei do meu tema, não é? Embainha a tua espada. Aí eu quis olhar para ele, mas ele estava sério. E quando ele chegou, eu olhei para ele, ele não me disse bom dia, porque eu acho que ele sabia que a partir daquele momento não seria mais um bom dia para mim. Então ele já em respeito a mim não me disse bom dia. E eu não precisei responder bom dia. Mas até chegar em Campinas, tive tempo de refletir. E vi que eu estava sacando da minha espada vibratoriamente, que os meus pensamentos não eram agradáveis, e que ele sofria um preconceito de todo mundo por causa daquilo, e que ninguém tinha coragem de falar, até porque ele tinha um braço deste tamanho, mas vibrava contra ele, resmungava, falava mal, e ironizava, e eu percebi que eu estava cometendo o mesmo deslize que diariamente nós cometemos. E aí eu lembrei, se você quiser ficar bom no mal, pratique o mal, que você fica bom nisso. E aí eu passei a fazer um exercício de boas vibrações. E quando chegou em Campinas, ele levantou para mim passar. E assim eu percebi que eu havia conquistado alguma coisa. Pelo menos na minha consciência eu percebi a espada que eu estava usando naquele instante. Então que fique aqui esta mensagem dentro do nosso horário que nos é dado, e que a gente lembre-se sempre de que a espada está em riste em nossa bainha para ser sacada a todo instante, e que ela é provocada nos momentos mais sutis de nossa vida, como este companheiro de viagem, que eu não percebi que me provocou o meu estado de comportamento, como o burro e o diabo, que a gente nunca se considera nenhum nem outro, mas normalmente somos os dois. Então que a paz, o carinho, o amor permaneça em nossos corações.